Olá, iniciando mais um Amadcast. Hoje nós vamos falar sobre avaliação imobiliária. Como co-host, como sempre, agora já está quase que ativa, né? A Daniela Azevedo, nossa vice-presidente, e o nosso convidado, o Dr. Paulo Viana. Bem-vindo, Dr. Paulo. Aceitou o nosso convite. Nós vamos falar sobre avaliação imobiliária, então seja muito bem-vindo aqui para nos ensinar. Hoje nós vamos aprender um pouco mais e aprofundar. Verdade. Temos uma pergunta que é clássica, né, no nosso podcast, que é um pouco assim, até para todo mundo, a nossa audiência, te conhecer. Conta um pouco, assim, de forma resumida, a sua trajetória profissional, o porquê que te caminhou para o direito imobiliário, para as pessoas te conhecerem mais. Boa noite a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui, agradeço muito o convite. Os colegas, muitas pessoas da área já me conhecem, mas a gente sempre fica muito alegre de conhecer outros colegas e de cooperar juntos para a gente, um ensinando, um participando junto com o outro. A gente tem sempre a oportunidade de estar aprendendo todos os dias. Eu iniciei a minha vida profissional na área comercial, trabalhei cerca de 15 anos na área comercial, inclusive na Petrobras Distribuidora, concursado. E fui estudar Direito. Fiz primeiro o curso de administração, fui estudar direito depois, já um pouco mais vivido, e quando eu me apaixonei, né, pela justiça, pelo direito, por tudo que envolve, e resolvi mudar de carreira, sair da área comercial e vim para a área jurídica, já fazem 25 anos mais ou menos, e neste tempo eu fui advogando inicialmente em todas as áreas, tributário, previdenciário, família, crime, trabalhei um pouco com tudo, e na área imobiliária eu achei um segmento do mercado jurídico que, pela complexidade, me desafiava bastante. Então, como a gente estava dizendo há pouco, o direito imobiliário, ele te desafia a conhecer diversas legislações interrelacionadas, e essa interpretação sistemática que permite a gente trabalhar com qualidade no setor. Então, eu já advogo por esse tempo, fiz alguma pausa para continuar os meus estudos, porque muitas vezes, muitas horas de escritório e muitas horas de cadeira de faculdade, às vezes, fica difícil, né? Difícil conciliar. Mas sempre, nunca parei de estudar. Eu acho que a melhor coisa que eu posso contribuir com as outras pessoas é dizer que não pare. No dia que você para de estudar, você deixa de ser advogado. Então, eu fiz algumas pós-graduações e sempre pensando em oferecer um serviço cada vez melhor para quem viesse a me contratar. Esse compromisso com a sociedade, com o cliente, eu acho que é a responsabilidade que o advogado tem que ter. Verdade. E já entrando agora, né, no tema mesmo de avaliação imobiliária, conta um pouco assim para nós o que realmente é essa avaliação, no que ela consiste. A avaliação imobiliária, ela é um trabalho feito por um especialista, um técnico especialista, onde ele vai estudar o mercado para poder dizer, respondendo, o valor real de mercado daquele bem naquele momento. O mercado imobiliário é muito dinâmico, a gente não percebe tanto porque a gente vê uma coisa daqui e dali, mas quem está trabalhando com isso no dia a dia percebe que uma dança dos preços, e principalmente preços relativos, quando você compara preços em reais com dólar, com ouro, até na moeda real mesmo, a gente percebe que vão havendo algumas variações. Então, esse é o papel, esse é o trabalho do avaliador. Responder, muitas vezes por nomeação do juiz, para fazer uma perícia de avaliação num processo judicial, muitas vezes para alguém que quer adquirir um imóvel, ele quer saber o imóvel que eu estou comprando, qual que é o valor de mercado, isso ajuda ele a negociar o preço. Às vezes, por quem está vendendo, ele quer saber, será que eu estou vendendo muito barato? Será que eu estou pedindo acima do mercado? Quando ele pede acima do mercado, o imóvel fica na prateleira muito tempo, não vende,
E isso é um prejuízo para quem está vendendo. Se ele vender muito barato, o imóvel vende rápido, mas ele tem um prejuízo econômico, porque ele recebe um valor menor do que o valor real daquilo no mercado naquele momento. E a avaliação aqui no Brasil, ela é um pouco mais complicada do que em outros lugares, porque a fonte de referência de informação que a gente tem são os preços pedidos no mercado. Enquanto em alguns países é mais fácil você ter acesso aos preços reais de fechamento. Então, a avaliação a gente faz uma média dos valores pedidos no mercado, fazendo alguns tratamentos nas amostras, nos valores que a gente encontrou, para igualar os objetos. Isso chama fatores, isso é uma coisa técnica que o avaliador trabalha, e aí ele encontra uma média de preços que o mercado está trabalhando. Agora, o corretor que trabalha especificamente numa determinada região e conhece tudo que está ofertado ali, tudo que vendeu, tudo que não vendeu, por quanto que vendeu, ele sabe dizer com mais facilidade o real valor de cada coisa dentro daquele universo. Né? Então, a gente sempre, ao fazer a avaliação, a gente vai atrás dos anúncios colocados pelos corretores. Hoje está muito mais fácil, porque os anúncios são acompanhados de imagens. Muita gente hoje trabalha com exclusividade, então coloca até o endereço. A gente consegue, navegando no Google Earth, visitar o imóvel por fora, navegando nas fotos da internet, visitar por dentro e ter uma boa noção para poder fazer um trabalho muito melhor do que a gente fazia alguns anos atrás, onde a gente tinha que ir nos imóveis um a um para poder conhecer e ver a diferença. Hoje, o trabalho do avaliador ele está facilitado pela tecnologia, ao mesmo tempo que ele está desafiado pelo crescimento dessa tecnologia, onde ele tem que estar sempre se aperfeiçoando para poder prestar um serviço de qualidade. Entendi. E você pode explicar para a gente, né, quando fazer essa avaliação? Quais são os momentos em que assim, a pessoa pode estar utilizando para essa avaliação, solicitando o serviço? A avaliação ela vai ser útil em vários momentos. Ela vai ser útil e às vezes vai ser até necessária e indispensável. Quando você, por exemplo, vai fazer uma separação amigável, em qualquer tipo de partilha, inclusive no inventário, é conveniente que se faça a avaliação dos bens para que os valores que forem recebidos por cada um dos herdeiros ou dos cônjuges ali que estão separando sejam proporcionais, equivalentes ou perto um do outro. Muitas vezes a gente observa assim, vamos supor, tem um apartamento e uma fazenda. Quem quer ficar com a fazenda fala, essa fazenda não vale nada, esse apartamento vale muito. Quem quer ficar com o apartamento fala o oposto. Esse apartamento não vale nada, você está ficando com a fazenda que vale muito. Então, aí nessa hora, quando você tem avaliação, você sabe dizer um valor de mercado daquilo ali e deixa de ser uma coisa subjetiva e passa a ser uma coisa objetiva. Você está tratando com números e não mais com um sentimento de valor que cada um tem. Porque preço, você pode pedir o preço que você quiser por qualquer coisa que é sua. Agora, o valor seria aquilo que o mercado está disposto a pagar. O que o mercado está disposto a pagar, a gente encontra a partir da média dos valores pedidos. Quando o mercado acha que está pedindo pouco, ele passa a pedir muito. Quando o mercado acha que está pedindo muito e não está vendendo, ele também reduz. Então, uma avaliação bem feita consegue perceber esse tipo de coisa e consegue, com um grau de segurança razoável, dizer o que realmente o mercado pagaria ali naquele momento por aquele bem. É interessante você falar isso, eu lembrei de um episódio até assim, familiar, né, que está acontecendo. Tem um imóvel lá no Nordeste, de herança da minha avó, e aí na perícia judicial avaliou a casa em 180 mil.
E o avaliador, né, o corretor, já avaliou em 400 mil. E aí tá nessa confusão, porque tem um inquilino, né? E aí ele fica, não, mas eu quero pagar o valor que foi avaliado no processo. Judicialmente. Isso é um problema, né? Para quem trabalha grande com essa avaliação também. Às vezes, a gente vendo avaliações de outras pessoas, a gente percebe, por exemplo, que coletou um número muito pequeno de amostras. Sim. Ou que foi, às vezes, tendenciosa, porque o contratante disse que queria que avaliasse por um tal preço. Ele está corroborando ali. Por isso existe a avaliação da parte e existe a avaliação do perito judicial, que ele, em tese, ele é isento, mas ele pode também se equivocar. E o assistente técnico da parte está ali para apontar um eventual equívoco e ajudar o perito oficial a chegar num valor realmente real. Sim. Existem até outras situações também que não só em juízo ou nessas situações administrativas de partilha consensual, onde é importante fazer avaliação. Por exemplo, eu vou adquirir ações de uma empresa subscrevendo as cotas com imóvel. Então, para que os outros sócios se assegurem de que o imóvel tem um certo valor correspondente àquelas ações, aí nos casos de fusões, cisões, né, incorporações onde uma empresa engole a outra, em várias situações, inclusive as leis obrigam que se faça avaliação. Né? Então, o trabalho de avaliação é um trabalho muito sério e tem que ser conduzido de uma forma muito tranquila. Né? E o avaliador trabalhar com independência. Ele realmente tem um compromisso de dizer a verdade e não aquilo que a parte muitas vezes quer ouvir. Sim. Paulo, e quais outros procedimentos assim que a avaliação é indispensável? Você já citou alguns aí agora, comentou, né? Inventário, divórcio, mas até para as pessoas, porque às vezes as pessoas, mas por que eu preciso avaliar? E aí quando a gente pontua e coloca realmente nessas situações, isso é bem importante, eu acho que é bom a gente, né, ressaltar, porque aí a pessoa tem uma visão maior, né, da necessidade. Eu fiz uma colinha aqui, né, que é nas partilhas amigáveis dos judiciais, nos casos de separações, divórcios, dissoluções de união estável, dissoluções de sociedade, desapropriações, né, execuções cíveis ou fiscais, nas quais o imóvel do devedor será levado à asta pública, a dissolução de condomínios, quando várias pessoas são donas do mesmo imóvel e você precisa colocar ele no mercado, ou um deles irá adquirir a parte dos demais, para que se adquira pelo valor realmente justo. Constituição de garantias, por exemplo, nos contratos bancários, ou mesmo nesses outros casos de negócios, quando você está entrando com o imóvel vai estar garantindo alguma coisa ali, e você tem que saber quanto que ele vale, qual que é aquela garantia que ele está representando. Dações em pagamento, por exemplo, quando você tem dívidas e você vai dar um imóvel em pagamento dessa dívida. Subscrição de ações ou cotas de empresas com imóveis. Exatamente, são estes casos, inclusive, que a lei obriga que se tenha avaliação. Você não pode pegar o imóvel de um devedor numa execução civil ou fiscal, vender ele a qualquer preço e lesar aquela pessoa. Ele tem que ser avaliado previamente, determinar aí que ele não pode ser vendido abaixo da metade da avaliação, que é considerado valor vil, né? E aí você protege um pouco. É claro que você tem que satisfazer o direito do credor, mas você não pode também sacrificar extremamente o devedor. Ela tem que seguir pelo meio menos gravoso ao devedor, né, para que se satisfaçam ali aquela obrigação. Verdade. E quem são, né, as pessoas que podem fazer essa avaliação imobiliária? A legislação, ela, especificamente, ela indica o corretor de imóveis. Né? A Lei 6.530, que regulamenta a profissão do corretor, no artigo 3º, ela estabelece que compete ao corretor imobiliário promover a intermediação na compra, venda, locação e também
opinar nas transações imobiliárias. Opinar é durante a mediação, onde ele facilita o contato entre as partes, para que elas, entendendo melhor as coisas, elas possam convergir para um ponto de fechamento. Ele também opina. Por exemplo, ele está ali mediando um negócio, a pessoa que quer vender quer um valor muito alto, quem quer comprar quer um valor muito baixo. Ele sabe o real valor de mercado, ele vai opinar para os dois. Fala, olha, fulano, senhor vendedor, o preço que o senhor está imaginando está muito acima do mercado. O preço de mercado é tanto. Olha, senhor comprador, o preço que você quer pagar está aviltante. O valor de mercado é tanto. E desta forma, ele ajuda as partes a conhecendo melhor a realidade, a convergir para um ponto onde possa ter o fechamento. É uma tarefa difícil. Eu já vi intermediação durar mais de um ano. Já vi recentemente um imóvel foi colocado à venda por 3.400.000, uma casa aqui no bairro de Lourdes. Ficou 3 anos, não vendeu. O banco tinha aquela casa que ele tinha retomado num empréstimo imobiliário, a casa era garantida e a pessoa não pagou, o banco tomou a casa. Sim. Depois desse tempo, o banco colocou a casa, baixou para 2.400. A casa ficou mais 2 anos e não vendeu. E aí, um comprador apareceu, depois de um trabalho árduo do corretor de imóveis. Esse comprador ofereceu 1.200.000. Nossa, bem mais. O banco queria 2.400, o comprador 1.200. O corretor, 1 ano trabalhando as partes, levando propostas e contrapropostas e contra-contrapropostas e levando, até fechar em 1.800.000. Onde ficou mais próximo do valor real de mercado. Sim. Então a gente vê assim, na experiência do dia a dia, é extremamente útil esse tipo de trabalho. O trabalho do corretor é um trabalho extremamente valoroso. As pessoas acreditam que corretor de imóvel é apenas para vender alguma coisa. Não é. Corretor de imóvel, ele além de entender muito de marketing, além de entender muito de venda, ele é principalmente um mediador. Ele faz a intermediação. Então, ele vai conduzindo, conversando com as partes. E ele, como ele conhece o mercado, ele é um estudioso do marketing, estudioso das vendas, ele está acompanhando o dia a dia do mercado, fazendo avaliações, entendendo de documentação, de contrato, e aí sim, ele opinando nessas questões, ele ajuda o negócio a se concluir. Então é uma coisa muito bonita e que às vezes passa desapercebido. As pessoas acreditam que o corretor tem uma atividade menor, mas na verdade não é. Como também o advogado, ele muitas vezes ele advoga para a parte, mas muitas vezes ele atua no processo como mediador também e ajuda a resolver muitos conflitos, né? E terminar às vezes com uma rusga, com um problema até de família, com um problema social ali. Então todas essas profissões que tratam com pessoas, com gente, elas têm uma complexidade muito maior do que as pessoas imaginam. E acaba que o corretor ele vai gerar uma segurança para o negócio, porque aí assim, tudo bem, eu quero comprar pelo valor que eu imagino que seja, ou que, né, eu não vou disponibilizar um recurso maior. Mas na hora que um corretor chega e fala, não, a avaliação é X, o mercado, não tem como você querer pagar, né, metade do valor, porque você não, só se no seu exemplo o banco teria que abrir mão. Também o banco não ia abrir mão para vender a preço de banana. Não tem jeito, tem que ser realmente um valor que as partes entendam que realmente é o valor de mercado, que é o que está envolvido. Mas uma casa, como você citou, num bairro que provavelmente às vezes esse é um imóvel muito característico, dependendo, não vai poder... O que vai ser nesse local? Né? Então, tudo isso influencia nessa avaliação. O que ele pode gerar ali, né, de negócio. Não é só ter o terreno, é um lugar nobre, mas pode-se fazer, sei lá,
um edifício ali, não sei se tem potencial construtivo para isso. Então, são várias coisas que vão estar envolvidas ali nessa avaliação. Então, não é, às vezes, para o comprador, às vezes ele nem está interessado no próprio imóvel em si, às vezes, o interesse dele é demolir, se for o caso. Muitas vezes, não, eu quero construir ali, vou reformar, minha empresa vai ser sediada lá. Também pode ser um imóvel que vai virar comercial. Então, são várias coisas que vão refletir nessa avaliação. E aí, quando tem um olhar de uma pessoa que está estudando o mercado ali e sabe o valor, isso vai gerar segurança tanto para o vendedor como para o comprador. Sim, eu penso, né? Se for um imóvel, por exemplo, que naquela redondeza ali já tem várias construções e é um que, né, é promissor para se fazer um empreendimento, acredito que isso também pesa no valor, né? Os pontos comerciais, os locais de acesso, que as pessoas acham realmente que é só uma casa, só um não é um metro quadrado ali, só, né? Não tem uma análise mais profunda. Exatamente. O avaliador ele tem que conhecer a legislação urbanística, ele tem que saber o coeficiente de aproveitamento daquele local, o tipo de uso que é permitido naquele local. Sim. E aí, exatamente o que você disse, ele vai, sabendo dessas informações, ele vai se valer da informação básica, né, fornecida pela prefeitura, não de informação básica, contendo todas essas informações, verificar se o imóvel está apontado para tombamento, se ele é tombado, se pesa sobre ele outros problemas, né, limitação de altimetria, por exemplo, você quer fazer um prédio, mas ali não pode, ali só pode 2 andares. Então, tem lugares aqui na região metropolitana, Lagoa Santa, por exemplo, tem limitações ali de 7 andares, tem lugar que só pode 2, tem lugar que é só casa térrea. Então, tudo isso, quando você está fazendo um trabalho de avaliação, você tem que estudar para poder dar uma resposta segura, né, e informar corretamente a pessoa, porque aquilo pode trazer um grande prejuízo para ela se ela vende barato demais, e um outro grande prejuízo se ela pede muito caro e não consegue vender. Porque muitas vezes existe a venda que você faz, a venda normal, a venda você põe no preço de mercado, coloca ali para vender, e existe a venda induzida, quando a pessoa precisa vender com a velocidade, e ela está disposta a abrir mão de uma fração do preço, dando um certo desconto abaixo do mercado para ela vender mais rápido. Porque a gente sabe também que a velocidade de venda, o corretor que está trabalhando na região, ele sabe, olha, um apartamento aqui demora 6 meses em média para vender, demora 1 ano. Não, ali já vende rápido, porque é uma área da cidade que está demandada, as pessoas estão querendo morar ali. Então, essa sensibilidade, ela não está escrita em lugar nenhum. É quem está no mercado, vivendo o dia a dia do mercado, é que vai saber. Agora, além do corretor, é comum engenheiros e arquitetos fazerem também avaliações. Porque o engenheiro, ele tem a facilidade de entender a norma. Existe uma norma brasileira de avaliações, ele tem facilidade de entender e aplicar a norma. E a norma, como a gente vai explorar um pouco mais, ela traz vários tipos de avaliação e vários métodos de avaliação, alguns que são até mais indicados para o engenheiro do que do próprio corretor. Porque pelo método de análise de mercado, né, avaliação mercadológica comparativa aos preços de mercado, o corretor vai ter mais facilidade. Mas quando se trata método do custo, outros métodos, o engenheiro vai ter mais facilidade. A gente vê muito, né? Tanto engenheiros, arquitetos, inclusive nomeados judicialmente, são peritos judiciais, que envolvem tanto tralocação, venda, enfim, atuando, e a gente percebe que tem esse nicho para eles também. Tem excelentes engenheiros fazendo trabalhos excelentes no mercado, como também tem excelentes corretores fazendo trabalhos muito dignos, e correspondendo à expectativa que se tem ali do trabalho deles. E a avaliação, como que ela é feita mesmo, Paulo? Ela
especificamente, como que vocês realizam essa avaliação? Assim? Aí depende um pouco assim, do método que se vai utilizar, né? A avaliação que se faz, toda ela é feita com base na BNT, NBR 14.653, que é uma norma brasileira técnica de avaliação. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece lá no artigo 39, inciso 8º, que todo serviço técnico prestado, ele deve seguir quando existe uma norma técnica daquele serviço. Então, ele obriga ao prestador do serviço a utilizar essa norma, que é a norma da BNT, específica para isso. Essa norma, ela tem a parte geral e tem os anexos, que são as partes específicas. O anexo 2, ele trata de avaliação de imóveis urbanos. O anexo 1 é de fazendas, e hoje tem norma até para você avaliar um bem de valor histórico. São 7 anexos dentro da norma. Então, quando se trata de avaliação mercadológica de imóvel urbano, o corretor vai ter um pouco mais de facilidade. Quando se trata de outras avaliações que estão ali previstas, aí o engenheiro pode ter um pouco mais de facilidade. Quando o corretor não estiver bem treinado, porque existem também cursos, treinamentos, para quem pretende trabalhar com todas elas, tem que se esforçar um pouco mais e aprender um pouco mais para poder corresponder. Agora, existem vários métodos de avaliação. Por exemplo, tem o método chamado involutivo, que é um método usado muito quando você vai avaliar terreno onde se possa construir. Então você pega, eu não sei o preço do lote, mas eu não sei o valor do lote, mas eu sei que o apartamento ali naquela área que vai ser construído pode ser vendido por tanto. Sim. Então eu parto do preço do produto final, que é o apartamento, e involuo ele até o preço do lote. Então aí eu chego no valor que o terreno. É assim, este terreno ele vale esse tanto, porque ele vai possibilitar pelo uso uma construção tal que vai gerar um produto tal. Sim. Então, com base nisso. Existe um método da renda, quando eu não tenho outras informações, mas eu sei que o aluguel daquela casa naquele local vale um certo valor. Então, eu sei que no mercado financeiro, vamos supor, o mercado está pagando 6% de juro ao ano, 0,5% ao mês. Então, eu considero que esse aluguel mensal seria 0,5% do valor total do bem. E dessa forma, eu parto do valor do aluguel e chego no valor da coisa. E isso está na norma, é lícito, é correto. Né? A melhor avaliação que a gente considera é a mercadológica. É que você vê quanto que o mercado está disposto a pagar ali naquele momento. Mas não diante da dificuldade, às vezes, de obtenção de dados, você pode lançar mão de um outro método. O método do custo, por exemplo. Eu sei o valor do lote, eu sei quanto custa construir 1 metro quadrado naquele padrão construtivo, e então eu estimo, com base nos custos, qual seria o valor do produto pronto. E isto é muito usado para avaliar casas. É muito usado para avaliar casas. Então, dependendo do objeto, dependendo do momento, você vai usar um ou outro método, todos eles estão dentro da norma. Entendi. É desse jeito que o avaliador trabalha. Interessante, né? E na questão de contratação, né? A pessoa saber que realmente aquele é um profissional habilitado, tem algum tipo de cadastro que ela consulta, como que seria isso? Essa é a dificuldade geral que todo mundo tem para tudo, né? Você precisa de um advogado de família, você fala, nossa, onde é que eu vou achar um advogado de família? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o boca a boca mesmo, perguntar para outras pessoas. Para te indicar um profissional competente, confiável, e você vai confiar naquele profissional. Né? Muitas vezes com base
numa boa indicação de uma pessoa que você confia, que está passando essa confiança ao indicar um profissional. Agora, no caso dos corretores, assim como a Ordem dos Advogados tem uma relação dos profissionais e pelo nome ou pelo número você consegue ver se aquele profissional está inscrito na ordem, os corretores de imóvel também exatamente da mesma forma. E existe um Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários feito pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. Então, entrando na página do COFES, você consegue ter acesso ao cadastro de avaliadores, de corretores avaliadores. E assim, agora existem também associações que congregam engenheiros avaliadores, por exemplo. Então, você acessando, eu não sei agora se eles podem divulgar amplamente como faziam por conta da LGPD. Sim. Mas, tradicionalmente, acessando os sites dessas associações, você conseguia ter pelo menos o nome e os contatos ali, e você poderia procurar informação sobre aqueles profissionais específicos. O profissional, por exemplo, quando ele é perito judicial, né, ele também pode trabalhar a parte, né, somente quando é cadastro da perito, por exemplo, se ele for convocado pelo juiz, ou ele também pode trabalhar por fora, né? Pode. Todos os profissionais que vão aceitar trabalhar como perito nomeado, eles precisam se inscrever no cadastro de auxiliares da justiça, auxiliares do judiciário, AJ, no tribunal que ele quer trabalhar. Então, eu sou inscrito no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Regional Federal, TRF6, e no TJMG. Então, eu estou cadastrado nos três locais. Qualquer juiz desses locais pode me nomear perito oficial. Sim. Isto não impede que eu trabalhe como assistente técnico. Sim. Ou como diretamente para as pessoas, fora até do judiciário, em uma contratação direta normal. Eu até indico, assim, geralmente quando eu vou indicar, quando o cliente pede, eu prefiro, quando é um processo judicial, que a avaliação seja do assistente, que ele vai fazer esse parecer, que seja, muitas vezes eu escolho peritos também, que não foram nomeados, mas que já estão ali, porque ele já sabe todo o trâmite, ele conhece como funciona. Então, eu acho que quando você pegar um perito que não tem essa experiência, um assistente que não tem essa experiência em processos judiciais, eu acho que dificulta, não impede. Mas, para mim, por exemplo, como advogada, quando está trabalhando, eu sempre indico, óbvio que o cliente ele fica à vontade, se ele tiver outras indicações, mas assim, acaba que a gente acaba indicando quem é perito judicial para ser assistente em outras demandas, né, que ele não está ali nomeado pelo juiz. E eu acho que facilita demais. Com certeza. Tem, hoje em dia, pesquisa feita não tão recentemente, né, já faz uns 10 anos aí, foi feita uma pesquisa sobre os proprietários de imobiliária. E ali verificou-se que mais de 80%, além de serem corretores, eram advogados. É bom também ter esses dois conhecimentos aí. Os avaliadores também, a gente percebe que tem muitos que, além de ser avaliador, corretor de imóvel, por exemplo, são também advogados. E, inclusive, engenheiros. Também. Muitos avaliadores engenheiros, além de ser engenheiro, também advogado. Verdade. Então, isto para fazer quesitos, para falar a linguagem ali do processo, né, com o advogado facilita bastante. Muito. Porque às vezes a forma de perguntar, se você obtiver uma resposta ali que vai ser favorável, é diferente. Então, se você não souber perguntar tecnicamente, isso facilita muito o nosso trabalho quando tem perito. Sim. Porque é muito técnico e às vezes é bom deixar o perito mesmo, e ele sabe, ele tem a forma de perguntar. Às vezes uma pergunta, eu vejo muito isso em processos, né? Tanto processos judiciais, eu atuo muito em câmaras de arbitragem também. Verdade. O mercado imobiliário ele já vem de uns anos para cá adotando bastante arbitragem, principalmente em negócios assim, de valores maiores. E
uma arbitragem, quando ela demora muito, aí ela leva 2 anos, e a gente fala, puxa, na justiça comum não estaria passado nem da primeira instância ainda teriam muitas outras para enfrentar depois. E a gente vê perguntas, às vezes, mal colocadas, prejudicando a parte. Sim. Então, a própria parte, quando ela vai fazer quisitagem, e até em audiência também, quando ela vai indagar para o perito, ela tem, o representante da parte, o advogado, tem que ter muito cuidado para não dar um tiro no próprio pé. Né? Então, ali, ele estar bem preparado para aquele momento, né, é fundamental para ele perguntar só o que é bom para a parte dele. Exatamente, porque dependendo da resposta, ela vai te prejudicar. Exatamente. Né? Ele vai prejudicar a parte dele. Quer dizer, ali, o advogado, quando ele está defendendo a parte, ele é parcial. Ele tem que trabalhar para a parte dele. O juiz é que vai formar uma ideia da verdade real de acordo com o que for apresentado no conjunto. Mas apresentar de forma antagônica é responsabilidade do advogado da outra parte. Sim. É importante até o cliente ter essa consciência, né? Eu estou com um cliente até que a gente está tendo um problema na questão de perícia grafotécnica. E aí ele está assim, nossa, mas eu preciso, já estou tendo tanto problema que eu atuo na área de locação. Eu já estou tendo prejuízo que eu não recebo os aluguéis, agora eu vou ter que contratar um assistente. Eu falei assim, olha, é importante, porque o olhar técnico dele ali para fazer as perguntas certas vai ser muito importante para ajudar o meu trabalho. Né? Eu vou fazer aqui com base no que eu estou dando andamento no processo, mas é lógico que um profissional habilitado ali é muito melhor, né, que atua somente com aquilo. Infelizmente, ultimamente, o número de fraudes. Esses dias saiu um informativo que sai anualmente sobre a área criminal. Eu tive a curiosidade de baixar e dar uma lida. Foram cerca de 2 milhões de estelionatos registrados no ano passado. Teve um aumento expressivo. E dentro dos estelionatos, a parte que mais cresceu é o estelionato digital. Sim. Só que ele corresponde apenas a 20% do total. Nossa. Ele foi o que mais cresceu, mas ele ainda é muito pouco perto do tanto. Então, essa parte que envolve documento falso, uso de documento falso, para contratar locações, gente vendendo coisa que não é dele, falsificando documento, falsificando assinatura. O Brasil é um país fértil assim, para essas coisas. Então, o advogado, né, tem que estar muito consciente, muito cauteloso para orientar bem o cliente e as pessoas serem orientadas para terem toda a cautela. Eu digo assim, o comprador do imóvel, por exemplo, muitas vezes, ele não cuida de verificar se ele está comprando do dono. Sim, muito comum. Para nós é tão básico, mas é muito comum isso vender acontecer. Coisa alheia como própria é estelionato. E isso acontece, a gente vê acontecendo demais. Pessoas, por exemplo, quem tem a posse, ele pode chegar a ter a propriedade, mas enquanto ele não tem a propriedade, ele não pode vender aquele negócio porque não é dele. Né? Enquanto ele só tem, estou vendendo a posse. Meu amigo, então você regulariza a sua propriedade, né? Faça o uso que a peão regulariza, depois você vende. Sim. Se você coloca a venda agora, você pode enganar a pessoa que está comprando, ou a pessoa leiga acha que está. Mas eu tenho aqui o contrato de compra e venda, eu comprei e paguei. De outra pessoa que tinha posse. Que tinha posse, ele nem sabe que aquilo ali não é documento de compra e venda. Documento de compra e venda imobiliária é escritura pública e a propriedade só é transmitida no registro. Né? E o avaliador, a gente muitas vezes tem esses cuidados de verificar a certidão de registro, verificar o que consta lá de área do imóvel, a convenção de condomínio para saber direitinho aquela unidade ali, os direitos, que se não tem nada, de repente a pessoa quer comprar para alugar e naquele local foi vedado, prédio familiar só para o proprietário. Ou determinada atividade está vedado lá na convenção. Exatamente. Então tem que ter, isso tudo vai impactar até no valor.
Sim. Né? Se você vai adquirir um apartamento no centro, por exemplo, para colocar no Airbnb, num prédio que pode fazer isso, a lucratividade da locação por temporada ela é maior do que da locação convencional. Uhum. Se você está comprando para essa finalidade, tem uma expectativa, é diferente o valor que você pode estar disposto a pagar do que quem está comprando para uma locação convencional. Então, se o prédio não permite, e hoje o STJ já diz que a convenção pode proibir esse tipo de locação, Sim. porque ela também expõe, né, aumenta até as despesas ali com segurança e tudo, você tem uma cautela maior com a entrada e saída de pessoas, que é diferente de um hotel, onde tem toda uma estrutura Sim. que todo mundo está ali por curtos períodos, mas num prédio residencial, crianças andando sozinhas em elevador, esse tipo de coisa, sempre coloca em risco as famílias verdade, ali, e isso tudo impacta no preço. Então, conhecer bem a documentação daquilo que está se avaliando, estudar bem o que você quer comprar. O advogado ele tem esse papel no negócio imobiliário. Eu não imagino uma situação da pessoa, é uma aventura assim tão grande que eu não imagino a pessoa sair comprando as coisas sem ter um auxílio de um profissional. Ainda mais uma propriedade, né? Que é um valor alto, é expressivo, é diferente, né? Teria que ter essa cautela. Tem gente que realmente não tem, mas aí depois depara com os problemas. Eu achei que podia, achei que não podia, enfim. E o advogado que vai atuar nessa área, ele poder orientar o cliente, olha, vamos fazer aqui uma avaliação, vamos olhar direitinho aqui a documentação, pede a convenção de condomínio, pede a certidão de registro, pede isso e aquilo, né? O IPTU ajuda muito, você vê ali o que está regularizado na prefeitura, Sim. A área construída com a área total, tem uma série de informações, zoneamento, tem muita coisa que são muitos documentos diferentes que as pessoas se esquecem ou nem sabem, não foram orientadas. A maioria desconhece, infelizmente. E o advogado tem que conhecer para suprir essa lacuna e realmente poder prestar um serviço de qualidade para aquele que está confiando nele, né? Está colocando nele a confiança ali de que ele vai me proteger aqui nesse negócio. É importante você falar isso, Paulo, porque assim, às vezes é óbvio que a gente precisa dizer, né? Mas olha para você ver, eu estou com um caso, por exemplo, recente de uma cliente que ela está vendendo um imóvel e aí, como ela pegou uma outra pessoa que tem um olhar, né, assim, mais, vamos dizer, não é apurado, né, no olhar não, assim, que tem uma mentalidade, né, mais aberta para a questão de aceitar outros profissionais, porque o pessoal às vezes quer economizar, né, nessas questões e barato sai caro. Ela contratou um topógrafo, contratou um avaliador, e aí verificou-se o quê? Que o imóvel, que ele também está em processo de uso capião, né? Ele pegou parte pública. Não. Então agora está tendo outro problema, porque a prefeitura está pedindo para poder tirar aquela parte, que é uma casa de esquina, né? Então ele construiu exatamente, sabe aqueles muros que a pessoa vai lá e constrói, né, a casa, aproveitando para fazer a parede? E aí agora vai ter que ou criar, né, pegar um calculista ali para pegar, fazer uma outra alicerce, sei lá, uma viga e tirar pedaço e tal. Mas olha para você ver a importância de quando construiu se tivesse procurado profissionais. Né, para ter todo esse cuidado. Sem o engenheiro. Sim. E é pior, às vezes a pessoa está sabendo que aquele imóvel ela não adquiriu, né, que ela está invadindo mesmo. Esse imóvel aqui não tem dono. As pessoas têm nada, né? mania de pensar assim. Não tem dono. Isso aqui é terra sem dono. Eu vou lá, vou fazer minha casa. Vai e faz. Aí faz a casa no meio da rua. Às vezes ali é uma rua. Eu já tive um caso uma vez que tinha um senhor com uma casa no bairro Guarani, bem no meio da rua. A rua vinha, parava na casa dele e saía do outro lado. É mesmo. Ele foi... A primeira construção, ele era um morador poceiro na área, e depois, quando foi aprovado o loteamento, a casa dele estava no meio da rua. O proprietário, na época, prometeu para ele que ia dar um lote para ele,
e ele nunca recebeu. Aí passaram-se ali 50 anos que ele estava ali, era um senhor bem idoso, e a prefeitura estava movendo já uma ação judicial para demolir a casa dele. Eu, na época, tive a felicidade de poder defendê-lo, pleitear uma indenização e conseguir uma indenização pela construção, não pelo terreno, mas que foi suficiente para ele poder construir em outro local. Então, não era uma coisa que ia deixar ninguém rico, mas remediou, pelo menos, para ele não passar no prejuízo total, né? Aquela situação que foi bem assim, opressiva para a família dele. E eu estava justamente começando lá na área imobiliária e esse tipo de coisa fica no coração da gente, assim. Marca, né? De uma família que a gente conseguiu ajudar, de uma realidade que a gente ajudou a modificar. E estimula a gente para crescer cada vez mais na carreira, estudar e procurar sempre fazer o melhor. Paulo, teria mais alguma consideração sobre a avaliação que você gostaria de pontuar, que a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, do nosso episódio, né? Eu acho que nós, assim, cobrimos bem não foi longo o suficiente para perder o interesse e nem curto para não falar sobre a questão. A avaliação é um trabalho muito agradável, ele leva, num caso mais ordinário, se ordinariamente, em torno de 9 horas técnicas. A gente sempre vai no local, visita, vistoria, fotografa, colhe informações de tudo que está havendo ali naquela região, compara as coisas e vai formando também. Não é uma coisa que dá para fazer, é igual fazer uma petição, por exemplo. Você tem um prazo de 15 dias, mas você não vai fazer no primeiro dia entregar. Você pode até fazer no primeiro dia, mas você vai pôr na gaveta. Uns 2, 3 dias você relê e fala, tem mais aquilo, aí você melhora o trabalho. Então, ela precisa de um pouco de prazo, embora 9 horas você pode fazer num dia só. Pode, mas é um trabalho assodado, é um trabalho corrido, que com um pouco de prazo, a gente consegue investir mais no estudo daquilo ali e produzir uma peça com mais qualidade. Me veio aqui agora, por exemplo, as pessoas que se interessem para, os associados ou quem esteja nos escutando, eu quero agora me tornar um avaliador. Qual que seria o caminho assim, que você indicaria, para quem despertou, escutando o nosso bate-papo aqui, é uma área que eu gostaria de atuar. E aí você indicaria, pelo menos assim, o que eles devem seguir? Para os corretores de imóvel, o sindicato aqui dos corretores de imóvel Belo Horizonte, ele oferece periodicamente cursos nessa área. Outras associações, empresas também que atuam no setor, eventualmente contratam professores para ministrar curso ali para a equipe dele, às vezes em company, às vezes estendido até para terceiros também que podem participar. Então, hoje, me parece que até online, hoje tem curso de avaliação ofertado. Para quem não é corretor, no caso aí dos engenheiros, dos arquitetos, existem também, aqui eu, apesar de não ser engenheiro, eu fiz o curso que os engenheiros fazem. Eu fiz os 2 cursos. Eu fiz o curso do COFES, que é que os corretores fazem, que usa a média aritmética para fazer avaliação, e fiz o curso que os engenheiros fazem, que usa a estatística inferencial. Também a diferença aí é que a média é uma medida de tendência, enquanto a estatística ela parte dessa tendência, mas calcula também a dispersão para dizer qual o intervalo que tem mais chance do valor real estar. Então, os 2 trabalhos, os 2 métodos têm qualidade suficiente para poder suprir a necessidade do mercado. Claro, a estatística é um pouco mais sofisticada, por isso que é feita por engenheiros, por profissionais de nível superior, enquanto a média aritmética ela alcança também. Você
prover uma boa segurança para quem está precisando de saber o valor ali, do valor real daquilo. Então, mas tudo isso existem, a Fundação Cristiano Ottoni é ligada ao UFMG e à Faculdade de Engenharia, né? E ela, periodicamente, ela oferece cursos lá. E as associações também. Associações de engenheiros, tem associações que periodicamente oferecem cursos. Então, aí depende de cada um, né? Ter o interesse e procurar buscar o máximo de informação para poder oferecer um serviço com a melhor qualidade possível. E deve ter também uma tabela, né, de preço que vocês parametrizam, né, de questão de tabela ou não? Você vai de acordo com... Assim como a Ordem dos Advogados de Minas Gerais, por exemplo, oferece uma tabela referencial para os valores do serviço e o Ministério Público, outras entidades, eventualmente ajuizam ações de defesa do consumidor, dizendo que não pode precificar, não pode colocar tabela de preço, porque tem que ser livre negociação, o consumidor tem que negociar com a parte. O Sindicato dos Corretores de Imóvel oferece também uma tabela para os corretores e, eventualmente, essas associações e outros órgãos oferecem também indicações para ajudar o profissional a precificar o serviço dele. Mas essas tabelas são meramente indicativas, elas não são obrigatórias. As pessoas negociam livremente seus honorários. Então, a gente vê assim, este caso vai ter uma complexidade maior, eu vou precisar gastar um número bem maior de horas, então eu vou precificar proporcionalmente a essa questão. Entendi. Quando a avaliação é mais simples, existe um grande volume de amostras fáceis de localizar, está tudo muito favorável, aí a gente pode também cobrar um valor menor, porque vai gastar um número menor de horas para poder fazer o trabalho. Entendi. Como a OAB, por exemplo, ela estabelece a hora do advogado é tanto. Então, esse é um parâmetro. Ninguém é obrigado a trabalhar naquele valor, mas é uma referência para você uma base, né? Poder se colocar ali e não ficar numa condição onde quanto mais você trabalha, mais pobre você fica. Sim. Então, tem situações que a pessoa cobra um valor muito baixo, depois fica aviltada e vai falar até mal daquela, vai maldizer a profissão porque a profissão não gera frutos para ela necessários para ela ter uma vida digna. Então, cada um tem que pensar por si e tomar suas decisões aí. É verdade. Paulo, gostaria muito de agradecer por você ter compartilhado seu conhecimento. Acho que a avaliação de imóveis é tão importante para o nosso dia a dia, né? Entender um pouco mais como ela é feita, até para despertar de quem quiser também se tornar um avaliador, aí vai ter que ser corretor, engenheiro, mas tentar... acaba que o avaliador ele nos auxilia muito no nosso dia a dia. Então, assim, para um cliente que chega, às vezes, para uma análise, quer comprar um imóvel, e aí, às vezes, tem muita dúvida, ou mesmo quem atua com inventários, como você mesmo citou, partilha de bens, essas questões, para gerar uma segurança ali no mercado, e para as partes também, porque aí, quem está olhando é um terceiro, que não está ali, não tem a emoção, que era a casa do meu pai, a casa que eu fui criada. Isso tudo influencia na hora que a gente vai fazer uma venda de um imóvel. Então, esse lado emocional, às vezes a expectativa sua supera muito o que realmente é o valor desse imóvel. Então, isso tudo acaba que o papel do avaliador ali, ele vai conseguir dar um panorama real mesmo, né? Do valor daquele imóvel, do que aquele realmente pode concluir aquele negócio. Então, é fundamental, como a gente trabalha muito, né? Envolvendo com a locação, enfim, com tudo. Exatamente. Então, assim, gostaria muito de agradecer mesmo você compartilhar, despertar, né, em todos, como nós, né, de ter um avaliador também para nos ajudar, auxiliar ali para resolver muitas questões. Então, acho que é essa mensagem que a gente deixa aqui nesse episódio. E não deixem, lembrando que os nossos episódios vão todas as quartas-feiras, ao meio-dia, no YouTube e no Spotify, tá? Não deixem de também nos seguir nas redes sociais da AMAD e até breve.